Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Esta é a segunda parte da série sobre gases. Unificaremos as ideias desenvolvidas na aula anterior numa descrição generalizada do comportamento dos gases, mostrando seus sucessos e suas limitações. Já sabemos como as variáveis de estado se relacionam entre si. O volume é inversamente proporcional à pressão, diretamente proporcional à temperatura e diretamente proporcional ao número de mols de moléculas. Em cada caso, considera-se que as variáveis não representadas na relação são mantidas constantes. Podemos unificar todas essas relações numa única expressão matemática. Substituímos então o símbolo de diretamente proporcional por uma constante multiplicativa, que chamaremos de R, e rearranjamos a expressão, obtendo a chamada equação dos gases ideais. PV é igual a nRT. A constante R é conhecida como constante dos gases ideais. No sistema internacional, ela tem o valor de 8,314 joules por mol por Kelvin. Você também encontrará em unidades alternativas, como 0,082 atmosfera vezes litro por mol por Kelvin. Consideremos um exemplo. Qual o volume de 1 mol de gás nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão? Pause o vídeo e resolva esse problema. Esse é um problema típico de aplicação da equação dos gases ideais. Começamos isolando a variável procurada e substituindo as variáveis conhecidas pelos seus valores. Na CNTP, a pressão é de 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius. Não devemos esquecer de converter a temperatura para Kelvin. Adotamos R em unidades que mantenham coerência com as outras. O resultado é 22,4 litros. Responda agora a essa outra questão. Qual o volume de 1 mol de gás argônio na CNTP? Você notou que a resolução é exatamente igual à do problema anterior? A equação dos gases ideais não faz distinção sobre a identidade química do gás. Ela parte da premissa que todos os gases se comportam da mesma maneira, independente do que sejam. A explicação para isso é que as moléculas de gás estão tão afastadas umas das outras que não estão sujeitas a forças de atração ou repulsão geradas por moléculas vizinhas. É verdade que frequentemente duas moléculas se aproximam e se chocam, mas elas carregam tanta energia que logo voltam a se separar, como corpos rígidos numa colisão. Gás ideal é um conceito teórico, um gás composto de partículas que não interagem entre si. Mas o quão realístico é esse conceito? Aqui, o valor teórico do volume molar de um gás ideal é comparado aos volumes molares reais, medidos experimentalmente para vários gases. Vemos que as diferenças são mínimas, mas elas existem. A equação dos gases ideais fornece um resultado muito próximo da realidade, porém não exatamente igual. Daqui a pouco, discutiremos as razões para isso. Mas antes, vamos aproveitar o generalismo da equação dos gases ideais e aplicá-la também a misturas gasosas. Mais uma vez, não importa a composição química da mistura porque as moléculas estão muito separadas e se comportam independentemente. Por isso, a pressão total da mistura será dada pela soma das pressões parciais de cada componente. A pressão parcial de um componente é a pressão que ele exerceria se ocupasse sozinho o mesmo volume do recipiente. Não só a mistura como um todo, mas também cada componente individual obedece à equação dos gases ideais.
Graças ao fato de as interações intermoleculares serem fracas nos gases, podemos propor um modelo bastante simples de como suas moléculas se comportam. Para começar, imaginamos que as moléculas são esferas rígidas que não interagem, ou seja, elas não se atraem nem se repelem à distância. Podemos descrever o movimento de corpos rígidos usando as leis de Newton. Cada molécula do gás se move a velocidade constante até se chocar com outra molécula ou com as paredes do recipiente. A colisão é elástica. As moléculas transferem energia entre si, mas a energia total do sistema é conservada. Esse tratamento precisa ser aplicado a um número muito grande de moléculas em movimento aleatório. O comportamento do gás como um todo resultará de uma média estatística do comportamento de suas moléculas individuais. Assim, conseguimos relacionar grandezas mecânicas submicroscópicas, tais como a velocidade das moléculas, com variáveis de estado macroscópicas e mensuráveis. O raciocínio que acabamos de descrever faz parte da chamada teoria cinética dos gases. Não entraremos em detalhes sobre seu desenvolvimento matemático, mas mostraremos alguns de seus principais resultados. Esse é um deles, uma equação que relaciona a temperatura T do gás com sua massa molar m e a velocidade v das moléculas. O símbolo da velocidade aparece entre colchetes, para indicar que se trata de um valor médio de um grande número de moléculas. Pare alguns instantes para refletir sobre o significado dessa equação. Para facilitar, vamos rearranjá-la. O que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2? Essa é a fórmula para energia cinética. A equação nos diz que a temperatura de um gás está relacionada à energia cinética média de suas moléculas. O movimento das moléculas é caótico. Elas se movem em direções aleatórias e com velocidades diferentes, chocando-se constantemente umas com as outras. Esse histograma mostra como a velocidade está distribuída entre as diferentes moléculas. É baixa a probabilidade de achar moléculas extremamente lentas ou extremamente rápidas. A maioria das moléculas possui velocidades intermediárias. O que acontece se aumentarmos a temperatura? Temperatura mais alta significa que a velocidade média será maior. O pico do histograma será então deslocado no sentido de maiores velocidades, e ele se tornará mais achatado. Como o movimento molecular é caótico, continuaremos tendo moléculas muito lentas e moléculas muito rápidas. Porém, na média, a velocidade será maior. Compare agora essas duas distribuições de velocidade, a mesma temperatura, para gases diferentes. Por que a velocidade média das moléculas é maior no hélio que no nitrogênio? Estando à mesma temperatura, ambos possuem a mesma energia cinética média. Porém, como a massa de um átomo de hélio é menor que a de uma molécula de nitrogênio, sua velocidade será maior. Até aqui, trabalhamos sob a premissa de que as interações intermoleculares são desprezíveis num gás. Mas será que isso é verdade em qualquer situação? A pressões baixas, as moléculas estão tão afastadas que os gases se comportam como se as interações intermoleculares não existissem. Esse é o chamado comportamento ideal. Para calcular a pressão nos pneus de um veículo, podemos aplicar a equação dos gases ideais com relativa segurança, pois a pressão não ultrapassa algumas poucas vezes a pressão atmosférica. Porém, a situação muda completamente num reator industrial, onde as pressões equivalem a centenas de atmosferas. Quando um gás é comprimido, a distância média entre as moléculas diminui e as interações entre elas tornam-se mais relevantes. Nessa situação, a equação dos gases ideais torna-se incapaz de descrever o comportamento do gás.
A temperatura também influencia. Gases a temperaturas elevadas aproximam-se do comportamento ideal. Isso ocorre porque moléculas possuem alta energia cinética e são capazes de se desvencilhar facilmente das interações com moléculas vizinhas. A temperaturas mais baixas, as interações tornam-se mais relevantes e os gases se desviam do comportamento ideal. Em resumo, um gás tenderá a se desviar do comportamento ideal conforme a pressão aumenta e a temperatura diminui. A chamada equação de Van der Waals permite levar em conta os desvios da idealidade no comportamento de um gás. Ela é derivada partindo da própria equação dos gases ideais, mostrada aqui de maneira rearranjada. Alguns termos dessa equação serão modificados. O volume V do recipiente não corresponde fielmente ao espaço que as moléculas têm disponível para se mover. Pense nisso da seguinte forma: se você correr numa sala lotada, o espaço que tem à disposição será reduzido pela presença de outras pessoas. No mesmo espírito, o volume efetivo que as moléculas têm à disposição está marcado em azul. Note que ele equivale ao volume total do recipiente menos o volume interno das moléculas, aqui chamado de B e destacado em laranja. No caso de um gás rarefeito, o volume total do recipiente e o volume efetivo são praticamente iguais. Porém, conforme o gás é comprimido e a pressão aumenta, a diferença entre eles se torna mais significativa. O segundo termo a ser corrigido é a pressão. Imagine que a figura represente um gás ideal, sem interações intermoleculares. Se pudéssemos de repente ligar as interações, e se elas forem atrativas, o que ocorrerá com a pressão? Ao se atraírem mais, as moléculas ficarão mais coesas e diminuirão a pressão sobre as paredes do recipiente. Essa diminuição é levada em conta subtraindo da pressão um fator constante A. O efeito das interações será maior ou menor dependendo da concentração de moléculas no recipiente. Mais precisamente, da concentração ao quadrado, já que interações envolvem no mínimo um par de moléculas. Por isso, a constante A é multiplicada pelo quadrado da concentração, ou número de mols por volume. Rearranjando, chegamos à equação de Van der Waals. Ela é muito parecida com a equação dos gases ideais, mas contém duas novas constantes A e B, que são específicas para cada tipo de gás. Agora, a identidade química do gás passa a importar, pois estamos falando de condições em que as interações intermoleculares são relevantes. Nos livros, você encontrará tabelas com os valores das constantes A e B. A equação de Van der Waals permite descrever o comportamento de gases a altas pressões e baixas temperaturas, situações nas quais eles não se comportam mais como gases ideais. Porém, em situações extremas, até mesmo a equação de Van der Waals falha. Frequentemente, os químicos e engenheiros precisam recorrer a equações empíricas contendo um grande número de termos ajustáveis. Estamos chegando ao final dessa aula. É importante que você tenha compreendido como o movimento e as interações das moléculas influenciam o comportamento do gás em escala macroscópica. Muitos problemas envolvendo gases podem ser resolvidos utilizando a equação dos gases ideais, mas é importante que você esteja ciente de suas limitações. Bons estudos e até a próxima aula!